Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos, aproveitando esse tempo determinado pelo Senhor para conversarmos um pouco, refletirmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Que Deus tenha te abençoado, te sustentado nesses dias. O Senhor é conosco, tem cuidado de nós. Meditando esses dias, o Senhor trouxe para nós Isaías 48:17, que é um texto que eu gosto muito, um versículo que eu gosto muito. Bom, nós vemos nessa passagem do capítulo 48, verso 17, o propósito de Israel, o propósito do profeta em estar falando para Israel. Nós vemos ver Israel, antes Jacó, uma nação obstinada a desobedecer a Deus. Ou seja, Israel estava de forma obstinada a desobedecer a Deus. Nós vemos o profeta Isaías se levantar para repreender a nação. Vemos um povo que adorava ídolos, mesmo tendo experiência antes e depois do cativeiro, né? Antes do êxodo, né? Da libertação, da saída. Ciro vai libertar, né? A nação de Israel, mas ela continua obstinada em desobedecer, em sair do caminho da direção de Deus. E o profeta Isaías tem falado para esse povo. Assim como, gente, Deus também tem levantado pessoas para falar conosco, profetas, para falar conosco. É tempo de obedecer. Nós precisamos de uma direção. Muitas vezes nós ficamos perplexos. O que fazer? Como fazer? E nós escutamos sempre o pastor colocando para a gente na igreja: ó, quando você não souber o que fazer, sabe para onde ir? Vamos para o Senhor, vamos para a palavra. Vamos obedecer. A Bíblia é o nosso manual. E nós vemos aqui o profeta falando para o povo obedecer, mas Israel continuava obstinado a sair do caminho, sair da direção, que é a palavra do Senhor, que eram as palavras do profeta, na autoridade do Espírito Santo de Deus para com o povo de Israel. Nós vemos a preocupação de Deus com o seu povo. Deus não mudou. Esse povo mesmo, desde o êxodo, e hoje Deus continua a abençoar, a direcionar. O que é que nós podemos ver? Que é um lamento. O Salmo 81, verso 13, vai falar desse povo aí obstinado, porque o salmista vai dizer assim: ah, se Israel me escutasse. E hoje eu creio que Deus quer falar para nós: ah, se esse povo me escutasse. As bênçãos de Deus viriam para nós de maneira mais livres, abundantes, prósperas. A própria palavra diz que nós padecemos porque nos falta conhecimento. E esse versículo 48, capítulo 48, verso 17, vai falar de direção, de caminho, de ensinamentos. O profeta vai dizer que nós devemos trilhar caminhos segundo a palavra, segundo o autor da palavra, que é Deus, que é o Espírito Santo. Quem diz para mim e para você? Que autoridade é essa que o profeta relata, que o profeta retrata? Aquele que é Senhor. Ele começa dizendo: ó, eu estou falando sobre aquele que é Senhor, porque ele diz. Aquele que diz. Quem diz? O soberano, o sustentador, o controlador, o todo-poderoso. O que ele é? Ele é teu e meu redentor. O que ele é? Ele é o meu redentor, ele é o teu redentor. Ele nos salvou, nos redimiu. Redimiu as nossas culpas com preço de sangue, um alto preço. Ele nos comprou. Deus é o nosso redentor. E o profeta vai descrevendo de quem ele estava falando, para quem ele estava falando, e essa autoridade de quem vinha. Então, além de redentor também, ele é santo. Este redentor é santo. Como ele se revela para nós, como nosso pastor, quem nos ensina é um professor. E o nosso professor, por excelência, é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Logo, nós devemos nos alimentar da palavra, porque ela é o nosso sustento. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor nos alimenta, ela é o pão que desceu do céu.
podemos ver também que o propósito maior do profeta aqui é falar de ensinamentos proveitosos, ensinamentos com sabedoria. A palavra do Senhor nos dá sabedoria. Salomão poderia ter um homem rico, poderia ter muitas riquezas, muitos bens mais ainda. Mas ele só pediu a Deus sabedoria. Que o Senhor nos dê sabedoria para trilharmos esses dias que não são fáceis. Momentos difíceis, mas que nós possamos trilhar, guiados por aquele que é santo, soberano, redentor. Aquele que nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho que nós devemos andar. Que nós possamos trilhar esses caminhos, pois a sabedoria nos dá suporte para essa caminhada. Que Deus possa estar assim nos abençoando e que nós possamos compreender que quando nós reconhecemos a soberania de Deus, a santidade de Deus, a obra redentora, que tudo provém dele, que nós possamos permitir que Deus nos conduza nesse caminho, nessa caminhada, nesses dias, em todos os dias da nossa vida, e que nós possamos deixar de lado toda a rebeldia no nome de Jesus, toda a idolatria. O que é que tem tomado o meu tempo, o teu tempo? O que é que nós temos colocado como bem maior, a não ser o Senhor? Que nós possamos voltar à palavra, porque a palavra ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra purifica. Ela é purificadora. Ela traz santificação. Nós precisamos estar firmes na videira, porque a palavra limpa. João 15:13. Estamos limpos pela palavra. Na intercessão do profeta Abacuque também ele vai dizer: desde a eternidade, o Senhor, meu Deus, Deus dele e meu, que nós possamos trilhar caminhos. Precisamos de direção. Precisamos do Deus que tudo pode fazer. Um Deus que acima de tudo e de qualquer coisa nos ama e tem cuidado de nós. Direção é a palavra. Caminho. Que caminho eu devo trilhar? Segundo o Deus de Israel. Porque é Ele que nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho que devemos andar. Que Deus possa estar nos abençoando durante todo o dia. E que nós possamos refletir. A minha direção vem do Senhor. O meu caminho, quem conduz é o Senhor. E este caminho está expresso, a sua vontade está expressa na palavra. E nós precisamos obedecer. Que o Senhor nos abençoe. Até breve. Em nome de Jesus.